Aqui a gente chega na 40ª questão. E eu quero deixar claro que as cores são responsabilidade minha, tá? Eu coloquei para aumentar a nossa visualização, porque no enunciado vem assim, ó, tá vendo? Como aqui, tá? Só coloquei para ficar mais legal quando a gente for analisar. Então o enunciado ele diz, ó, a reação abaixo, esta aqui, representa o equilíbrio químico obtido pela mistura de uma solução de cloreto de cobalto 2 com outra solução de ácido clorídrico. Então você tem esse equilíbrio, tá? O reagente é rosado e o produto é azul. Continua o enunciado. Em um experimento, a solução foi dividida em 3 partes, que por sua vez foram adicionadas a tubos de ensaios diferentes. Cada um dos 3 tubos de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente sob pressão ambiente, como podemos observar na ilustração abaixo. Repara que cada tubo de ensaio foi colocado dentro de um recipiente. E esse recipiente foi submetido o lilás a ar, o azul a água quente e o rosa a água com gelo, ou seja, frio. Então aqui eu tenho temperatura ambiente, aumento de temperatura e diminuição de temperatura, só para você entender o problema. E aí vem as alternativas. Continua. Comparando a equação e a ilustração, assinale o que for correto. Aí vem letra A, B, C e D. Então o que a gente tem que analisar no enunciado dado? Que o primeiro tubo de ensaio foi colocado num ambiente com ar, então temperatura e pressão ambiente. O tubo azul, tá, foi colocado num recipiente com água quente. Isso quer dizer que eu estou aumentando a temperatura. E a análise que eu tenho é, aumentando a temperatura, está ficando o quê? Está permanecendo azul. Isso quer dizer que o equilíbrio está se deslocando para a direita. Já quando você coloca a solução, a mistura, num recipiente com água com gelo, ou seja, quando você diminui a temperatura, olha a análise do enunciado. Você está mantendo a coloração rosada. E a coloração rosada está na esquerda. Então, quando você diminui a temperatura, água gelada, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Então, por aqui, aqui não, violeta não tem lugar nenhum, né? Aqui e aqui, está dizendo para você para onde desloca o equilíbrio quando você aquece, aumenta a temperatura, e quando você diminui a temperatura. Então, vamos ao primeiro. Se quando eu aumento a temperatura, a minha solução fica azul ou permanece azul, é porque está sendo deslocado para a direita. Então, para a direita, eu estou auxiliando o deslocamento quando eu aumento a temperatura. Isso quer dizer que para a direita a reação é exotérmica. Já para a esquerda, se eu diminuo a temperatura, eu estou deslocando para a esquerda, isso quer dizer que eu estou auxiliando a reação exotérmica. Então, a reação para a esquerda, ou seja, inversa, ela é exotérmica. Então, aumento de temperatura, desloca para a direita. Diminuição de temperatura, desloca para a esquerda. E, no caso do ar, que é a temperatura ambiente, permanece, tá? Que não tem violeta aí, então, tanto faz isso aqui. Aí agora sim eu vou lá para as alternativas. A letra A está falando que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita. Aqui, ó, se eu aumento a temperatura, azul desloca o equilíbrio para a direita. É a resposta correta. Já é a letra A. Aqui não é azul, não está aquecendo, não está aumentando a temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, desloca no sentido da reação endotérmica, como eu falei. Essa é a correta. Vamos continuar. Letra B, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda. Não, porque para lá ela é exotérmica.
Se você está resfriando e está indo para lá, é porque o resfriamento, a diminuição de temperatura, é que desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, para a esquerda. E aqui ele está dizendo que aumenta. Está errado. Letra C também está errada. O aumento da temperatura promove a ocorrência da coloração violeta. Não. O ar está em temperatura ambiente. Você não aumentou e nem diminuiu, né? Então aqui eu nem discuto. E a letra D, que também tem que estar errada, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a direita. Não. De novo, se eu diminuo a temperatura, eu estou auxiliando a reação exotérmica, desloca para a esquerda. Então, resposta à letra D, questão sensacional, fácil, de novo. Deslocamento de equilíbrio é uma questão que é muito exigida pelas bancas de vestibular, tá? Então você se liga nisso, nas variáveis, temperatura, concentração e pressão, volume, como é que você calcula, se aumenta a pressão do sistema, para onde desloca. Lembrando que quando o número de mols, reagente, produto, eles forem iguais, a pressão não desloca o equilíbrio. Então cuidado com isso, olha que questão interessante. A única coisa que eu mexi aqui foi na coloração, o resto tudo igual. Então, o que tem que ser analisado é que a água quente mantém a substância azul, transforma a substância em azul. Com isso, aumento de temperatura para a direita, o azul está aqui. A diminuição da temperatura, gelo, transforma a solução em rosa. Então, a diminuição de temperatura desloca para a esquerda. Então, já sei que para cá é endotérmica e para lá é exotérmica. Aumentei, desloca para a direita, endotérmica. Diminuí, desloca para a esquerda, exotérmica. Acabou. Essa é a análise. Ele só fala aqui de temperatura. Ponto final. Tranquilo? Então, até a próxima questão. Mais uma questão tranquila, que a gente já sabe, a gente já conhece. Tudo sobre equilíbrio químico, tá? Qualquer dúvida, vá lá e vê. Eu já sei que você está fazendo isso. Até a próxima questão. Grande abraço.